Muito bem, estamos gravando. Vamos ouvir a testemunha que foi arrolada aqui pelo Ministério Público, a senhora Camila das Neves Garros da Silva, né? Ana Camila, a senhora vê como testemunha aqui no processo, como testemunha assume o compromisso de dizer somente a verdade, daquilo que souber lhe for perguntado, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, tá? Ana Camila, aqui a situação é o seguinte: o Ministério Público, ele ajuizou esse processo aqui contra o município de Conceição do Lago Sul, porque por causa de omissão do município em ter uma estrutura, políticas públicas voltada para menores infratores. Não sei se a senhora sabe, mas quando um adolescente comete um ato análogo a crime, a gente chama de ato infracional, e algumas desses atos, eles demandam a pena para eles, a sanção. São sanções assim, meio aberto, uma liberdade assistida, uma prestação de serviços, certo? A senhora está entendendo? Não é ele ser privado da liberdade, é esse tipo de acompanhamento. Às vezes um menor desse precisa mais de ajuda do que, né, de um encarceramento, digamos assim, para a senhora entender. E a legislação fala que essas atividades, que não importa em privação da liberdade, elas são de competência do município. É o município que tem que ter uma estrutura, uma política voltada para a aplicação dessas medidas. E aqui o Ministério Público está dizendo que em Lagoa Sul não existe isso. Eu queria confirmar isso com a senhora. É isso mesmo? Ou tem alguma coisa? A gente tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Onde são atendidas essas crianças. E jovens também. Tá, mas aí tem duas situações que são diferentes. A gente tem aquela criança, adolescente, que está numa situação de vulnerabilidade, a família está desestruturada, tem envolvimento com entorpecente, e essa criança precisa de uma ajuda, né? E aí entra esse tipo de programa. Isso aí é o que o Estatuto da Criança chama de medidas de proteção, certo? São as medidas de proteção. Agora, existe um outro tipo de situação, que é o menor infrator. Aquele que cometeu tipo um delito, é o menor que roubou, é o menor que vende drogas, é o menor que rouba celular, digamos assim. Então, para esse aí não é medida de proteção, é o que o Estatuto chama de medida socioeducativa, é outra coisa. Você está entendendo? Estou entendendo. E dentre essas medidas socioeducativas tem liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. Então, é desse outro aspecto do menor, voltado para o menor infrator, que nós estamos falando aqui, tá? Aí, existe alguma política do município nesse sentido, com o menor infrator? A gente trabalha com o PRAS. Como é que é? Não entendi. E como é que é? Por exemplo, um adolescente, foi condenado pelo juiz porque ele roubou um celular na rua. Ele roubou um celular. Aí foi aplicado para ele uma medida de prestação de serviço à comunidade. E ele é de Lagoa Sul. O que Lagoa Sul vai fazer com esse menino? A gente faz um acompanhamento com a família, juntamente com a criança, né? A família como um todo, um conjunto, porque a gente observa que esses casos não é só com a criança, né, que acontece, ou com o jovem. Isso vem decorrer da família. Alô? Travou, né? Acho que ela travou. Ela tá no fórum aí, doutor? Não, ela está remotamente também. Ana Camila, tá ouvindo a gente? Ana Camila? Dá um pause aí, Thiago. A gente não perder tempo de gravação. Ela estava falando recebido lá em Lagoa Sul um menino desse que é envolvido com ato infracional. Continue, contando pra gente.
Eles são acompanhados pelo CRAS, não Sim. só a criança, como a família, como um todo. Porque nesses casos, é alguma coisa que está acontecendo com a família, não só com a criança. O que leva a criança a fazer uma coisa dessa, uma adolescente, né, é algum problema com a família, e por isso é assistida pelo CRAS. Não temos um programa específico, né, mas é acompanhado. Tá. E desse acompanhamento, o CRAS encaminha um relatório lá para o juiz que aplicou a medida? Encaminha. É encaminhado. Tá bom, tudo bem. Doutora Sandra, a senhora tem perguntas? É testemunho? Bom dia, dona Camila. Bom dia. Deixa eu lhe perguntar. Eu entendi o que a senhora está dizendo, que os adolescentes eles são um pouco. A senhora está me ouvindo bem? Estou. Eles são um pouco fruto da questão familiar. Mas o que a gente quer saber é assim, se no município tem um programa específico para trabalhar com adolescente infrator, que a gente chama de medida socioeducativa de meio aberto. Tem esse programa específico instalado no município para trabalhar com adolescente infrator? Tem um programa Família Acolhedora. A família acolhedora não é um programa para trabalhar com adolescente que comete crime, vamos dizer assim, para ficar mais claro na cabeça da senhora. O programa Família Acolhedora é uma outra situação muito importante, mas não é para trabalhar com adolescente que comete crime. Nós estamos falando aqui de adolescente que comete crime. Crime, se a gente pode dizer assim, dentro da perspectiva mesmo criminal. O menino, o juiz deu exemplo aí, ó, furtou, roubou, e aí é mais grave, um celular, né? E aí o juiz aplica lá uma sentença, aplica uma medida, ele vai para o município, e lá tem que ter um programa dessas medidas socioeducativas que a gente chama de meio aberto. E a gente está querendo saber se tem essas medidas lá, esse programa específico para adolescente infrator. Não temos conhecimento de algum programa. Ok, sem mais perguntas. Certo, fica encerrado o depoimento. Muito bem, dona Camila, muito obrigado. A senhora pode desconectar. Tenha um bom dia, tá?